Este corte faz parte do curso Como Viver Bem, onde eu te ensino a viver melhor através das suas moradias. Gostou? Link na descrição. Bom, agora que você já chegou nas aulas Colab, provavelmente você já sabe qual é o seu momento da sua vida, se você está construindo uma casa, ou se você está precisando procurar um lugar para você morar que esteja pronto, ou você está procurando um apartamento em tal bairro, ou uma casa em tal bairro para você reformar. E é claro que nesse momento você vai precisar de uma imobiliária. Eu não entendo nada disso, por isso eu trouxe aqui o Otávio da Refúgios Urbanos para a gente falar como que uma imobiliária consegue ter um papel muito importante nessa jornada sua de achar um lugar bom para você construir um lar que seja conforme a sua visão de mundo. Então, obrigado, Otávio. Obrigado você pelo convite. Bom, se apresenta aí. Muito bem, eu sou Otávio Pontidura, eu sou um dos sócios da Refúgios Urbanos. A Refúgios Urbanos é uma imobiliária, a gente tem como sobrenome feita por amantes de arquitetura. A gente nasceu com uma imobiliária bem pequenininha no centro da cidade, lidando com imóveis de arquitetura assinada, imóveis históricos e outras coisas que tivesse sempre essa pegada da boa arquitetura, do bem viver, como eu costumo dizer. Então a gente está muito envolvido nessa linha de pensamento com relação a isso. E aí, enfim, com os anos a imobiliária se desenvolve em outras coisas. Hoje a gente atende uma área bastante grande até da cidade de São Paulo. E aí cada bairro tem as suas particularidades, né? Mas quase sempre a gente está com esse olhar para o quanto aquele lugar traz de efetivo benefício para aquela pessoa. Principalmente quando se trata de morar. Porque é claro que a gente atende investidor, por exemplo, é aí que tem um raciocínio um pouco diferente. Mas a maior parte dos nossos clientes são pessoas mesmo, que querem um imóvel para viver. Seja o primeiro imóvel, que aí pede algumas coisas e muitas concessões, e aí os próximos podem eventualmente ficar cada vez mais próximos desse ideal, né? De que a pessoa vislumbra no... Exato. Mas o ideal você sabe que você nunca chega, né? Então tem aquela história do Paulo Mendes da Rocha falou isso, né? Casa ideal é uma aproximação, né? Exato. Você sempre vai precisar fazer alguma concessão. Por mais recursos que você tenha, por mais liberdade criativa que você ofereça para o seu arquiteto, alguma coisa sempre vai precisar ser ok, não vamos ter tudo, mas você vai ter muito próximo disso, né? E a gente gosta muito de ter essa proximidade com os clientes dos dois lados, né? Essa é uma questão curiosa das imobiliárias. No Brasil, a gente trabalha as duas pontas ao mesmo tempo, né? Então, eu atendo o cliente vendedor, que demanda um tipo de olhar, um tipo de atendimento e um tipo de cuidado. E a gente também trabalha com os compradores, que trazem então todos esses desejos, essas expectativas, essas vontades, e a gente precisa trazer isso para uma realidade factível, com cuidado, com atenção, esse atendimento extremamente humanizado. Na Refúgios as pessoas entram em contato fundamentalmente direto com quem vai os atender. Não existe nenhum tipo de filtro intermediário, nem nada disso. Então já logo de cara se constrói essa relação, que é uma relação muito de troca, para que a gente possa chegar nesse resultado de apresentar aquilo que a pessoa gostaria de ter ou eventualmente pode ter naquele momento. Esse é o caminho, mas enfim, eu falei demais. Não, beleza. Bom, ao longo do curso eu falo assim pro pessoal que a ideia de um lar ideal, na verdade não existe o lar ideal. A gente faz o melhor, o que a gente tenta fazer é trazer as melhores soluções, as melhores opções para cada contexto. Porque o ideal, você só vai ter o ideal se você tiver o bolso ideal. E todo mundo tem algum tipo de... Eu que nem assim. Nem assim. Mesmo que se você tivesse um budget infinito, cara, o lote vai te trazer restrições. A prefeitura, não sei o que, eu quero, não pode, né? Eu gostaria de fazer isso, tecnicamente é impossível, ou, enfim, sempre vai ter alguma coisa que você vai precisar conceder. Então, assim, ideal absoluto, não, mas muito próximo disso. E eu acho muito interessante essa questão toda desse embate, vamos dizer assim, entre o que você tem de expectativa do ideal e aquilo que efetivamente acontece.
O que efetivamente acontece, por vezes, é tão mais surpreendente do que você imaginou, e pode ser uma super experiência. Eu acho que você já teve isso na vida, eu já tive isso na vida. O primeiro imóvel que eu comprei aqui em São Paulo, uma localização que eu jamais cogitei na existência que pudesse ser minimamente boa, e eu fiquei 7 anos morando lá e adorava. O prédio não tinha nada a ver com o que eu imaginei, sabe, tudo meio que fora do padrão, mas a experiência de viver naquele lugar foi sensacional. Então, às vezes é isso, você concede um pouco e abre possibilidades. Muito bom, né? O que você traz nesse curso me parece que é o que é o de fato fundamental. O que você precisa prestar atenção para que o seu viver dentro daquele espaço seja de fato sustentado pelo próprio espaço como um lugar bom de viver. E aí depois o resto pode ser em uma localização que você não imaginou, num tipo de arquitetura que você não pensava. Enfim, aí as possibilidades são infinitas. Mas estar aberto para isso é bacana também. Né? O que a gente precisa entender é que, cara, não tem que ficar... Porque isso acontece muito conosco. Tem cliente que é muito determinista. Eu quero isso, quero aquilo, e não abre mão de nada e dificulta muito esse encontro porque tem essa inflexibilidade. E aí, enfim, às vezes não consegue mesmo, desiste. Então eu vou alugar, não vou comprar, alugo uma coisa horrível, quando poderia ter comprado algo muito próximo, muito interessante. Então, esse tipo de conhecimento, de sensibilidade, que até que você divulga nesse curso, é legal por causa disso, assim. Aprender a olhar de outra forma, de repente até para o que aquilo tem de potencial, da experiência que vai ser viver naquele lugar. Não só imóvel, como complemento da cidade que está ao redor, né? De cada apartamento, de cada casa. Exato, porque a experiência é isso também. Você não vai ficar dentro da casa ou do apartamento o tempo todo, né? Você também precisa sair, aí o entorno também pode ser surpreendente. Aonde eu moro hoje, eu nunca imaginei que fosse tão bacana. Que pra mim era assim, o olho do furacão. Só para vocês saberem, eu estou na esquina da Paulista com a Consolação. Então, assim, é um lugar onde, de fato, a cidade, ela existe e acontece o tempo inteiro. Eu tinha escritório lá em 2013. Em junho de 2013 eu estava naquela varandinha lá do lado do cinema. Sim, é verdade, eu estou do outro lado da rua. Mas você sabe como é que é aquela história ali. E não é um lugar que você imagina como um lugar residencial. Você está na Avenida Paulista, na esquina com a Consolação, metrô, ônibus, linha de ônibus, bicicleta, ciclovia, cara, tudo ao mesmo tempo e praticamente o tempo todo. Residencial não combina muito com esse cenário. Eu estou muito positivamente surpreso com o lugar, porque ele me oferece tanta coisa bacana que aquela confusão de urbanidade extremamente densa só parte do cenário. Mas a experiência é uma experiência muito boa. E eu me abri totalmente para a possibilidade de estar naquele lugar e fui com a cara e com a coragem e não me arrependo nem um pouco, assim, felicíssimo. Então ter essa abertura de você abrir um pouco mão dessas certezas eventuais que se coloca, pode te trazer uma possibilidades muito, muito interessantes, assim. Você está falando, é muito legal que no começo do curso eu tento trazer essa noção para as pessoas, que a gente transforma o espaço e a gente de volta é transformado pelos espaços que a gente transforma, né? É uma coisa que é cíclica, né? E seja no âmbito de cidade, da Paulista, que você está com uma lixeira lá na rua, seja no âmbito do apartamento. A gente sempre está transformando o espaço está transformando a gente. É uma relação que você tem, né? E ela é viva, né? E ela é legal. Muda ao longo do tempo também. Mas ou a partir dessa jornada, a pessoa está lá procurando um apartamento, aí ela tem algumas possibilidades de bairro, ela tem alguma noção da metragem quadrada, porque ela sabe que vai ter filhos ou não, ou quer morar sozinho. A primeira coisa que a pessoa faz é entrar no Google, né? Quase sempre. Quase sempre. Tem pesquisa, inclusive, que diz que o começo da jornada é sempre uma pesquisa mais ampla, vamos dizer assim, e quase sempre por imagem também. Não aquela pesquisa da parte do tudo, que vem tudo muito só escrito e tal, a pessoa já vai para a imagem, ela quer... Acho que o imóvel tem muito isso, né? A arquitetura tem muito isso, claro, que é a imagética, você quer ver, né? Que cara que tem.
Então, normalmente as pessoas começam na internet com uma pesquisa muito aberta, que pode colocar assim, valor como um limite, bairro como um limite, ou uma tipologia, garden, casa de vila, cobertura, coisas do gênero, e aí olhar o mercado de forma geral para entender ali onde é que estão essas possibilidades, né? Mas aí o cara, ele vê a foto lá e fala, eu quero esse. Onde que entra a imobiliária? Ou como que a imobiliária pode ajudar ele nesse sentido? Porque parece fácil, parece que você escolhe um produto de prateleira e fala, eu quero isso aí, né? Mas como que é na real, assim, a jornada da pessoa? Então, a imobiliária, no fim das contas, ela é um grande guia, ou pelo menos deveria ser, né? Porque como o dia a dia do corretor, estar no mercado e ver o que o mercado oferece, as coisas que acontecem, o que vende, o que não vende, por quanto vende, quanto tempo fica, etc e tal, o que tem ou não tem um determinado bairro, porque tem isso também. Perfis de bairro oferecem perfis diferentes de imóveis. Então esse é como se fosse um grande filtro, mas eu vejo mais como um grande guia. Tá. Então, sei lá, hoje em São Paulo tem, não sei o número, tá? Vou chutar um número bizarro, mas tem 500 mil imóveis anunciados. Tá. Entre comerciais, residenciais e tudo quanto é tipo. Se você vai olhar um universo de 500 mil imóveis, você nunca vai conseguir ver nada. Quando você começa a fechar um pouco mais esses filtros ou essas exigências ou desejos e tal, a coisa vai reduzindo, né? E a imobiliária tem essa percepção. Então, caso clássico, nosso, inclusive, desde sempre. O cliente chega e fala assim, eu quero um imóvel com 2 vagas, com 3 suítes, com um lazer completo e quero morar em Higienópolis. Imediatamente o especialista em Higienópolis, quem conhece o bairro, vai falar, olha, eu tenho, porque tem no bairro, né? Mas são pouquíssimos edifícios que você consegue colocar nos dedos nas mãos que vão atender todas essas questões. E os valores são relativamente altos, porque, enfim, porque eles são raros também, eles são de valores altos. Então aí ele já consegue dizer para o cliente, olha, se o seu perfil é esse, a gente está olhando para esse prédio aqui, esse aqui, e a gente está olhando para um budget, para um orçamento de mais ou menos tanto. É onde você vai encontrar todo esse pacote. Faz sentido para você isso? Não. Muito bem, então vamos olhar em um outro lugar. As Perdizes é um bairro vizinho, onde esta tipologia é muito mais comum, de certa forma, portanto os valores vão ser menores. E além disso você tem também uma variedade maior de dimensão dos imóveis. Porque um perfil como esse em Higienópolis fatalmente vai ser um apartamento bem grande, com custo fixo bastante alto. Nas Perdizes, por outro lado, você pode encontrar mais ou menos a mesma tipologia em um tamanho menor, com tanto o custo do imóvel quanto o custo fixo menores. Então a imobiliária entra nisso. Você traz todos os seus sonhos, toda a sua lista de sonhos e desejos, etc. A nossa função é trazer a realidade e direcionar nesse aspecto. Por exemplo, não é Higienópolis que você vai morar, você provavelmente vai morar nas Perdizes, ou você vai morar na Pompeia, né? ou eventualmente na Barra Funda, que tem alguns edifícios mais novos em alguma região ali e tal. Então é isso, você vai... É por isso que eu penso muito mais num guia do que num filtro. Porque um bom profissional, um bom corretor, ele tem essa capacidade. Ele ouve o que o cliente diz e fala, ok, então a gente vai por aqui, a gente vai por ali. Eu preciso que você entenda que isso aqui você não vai ter. Se você quiser isso, você tem que colocar um pouco mais de recursos no seu orçamento. Eu não tenho recurso no meu orçamento, então vamos pensar o que eu sempre falo, o que é prioritário e o que é desejo, o que é sonho. Claro. Então o que é prioritário? Eu preciso de 2 quartos, eu preciso de 3 quartos, eu preciso de 2 vagas porque eu tenho 2 carros e eu tenho a dinâmica de vida vai determinar o que é absolutamente prioritário. E aí depois o resto, se você tiver um quintal, ótimo. Se eu conseguir uma varanda, maravilhoso. Né? Então aí você vai ter esses pontos que são desejáveis, mas não são fundamentais. E a imobiliária entra nesse lugar.